Nossos cumprimentos a todos. Iniciaremos hoje o estudo de mais um livro, o livro Divaldo Franco Responde, volume 1. Nesse livro, Divaldo responde de forma clara, lógica e didática questões a respeito de sonhos, de depressão, anjos da guarda, mortes prematuras, mortes coletivas, mediunidade infantil. Iniciaremos hoje com o primeiro tópico, sonhos. E a esse respeito, vamos ver o significado dos sonhos, as experiências espirituais com pessoas que já morreram, lembranças dos sonhos, reprogramação dos sonhos, sonhos e obsessão, premonições, preparação para o sono, sonhos perturbados e crianças com pesadelos e visões. Esse livro foi organizado por Cláudia Saigusa, transcritos em programas como Conversando com Divaldo, na TV Mundo Maior e no programa Transição da Rede TV, atualmente extintos. Sem ter conhecimento prévio das questões que lhe seriam submetidas, muitas das quais envolvendo temas de extrema complexidade, Divaldo responde prontamente sobre as questões diversas, de maneira muito clara, conforme veremos. No tema que abordaremos agora, sonho para o Espiritismo. E vamos à primeira questão. Freud afirma que os sonhos são expressões do nosso inconsciente. Já outros afirmam que os sonhos nada representam. Como o Espiritismo conceitua o sonho? E diz Divaldo: nós damos razão a ambas as correntes, porque os nossos arquivos no inconsciente mantêm as nossas experiências exitosas, bem-sucedidas, as fracassadas e as não realizadas. Lembremos que Freud era um médico neurologista austríaco e judeu, fundador da psicanálise. Freud iniciou seus estudos pela utilização da hipnose como método de tratamento para pacientes com histeria. Ao observar a melhoria de pacientes, elaborou a hipótese de que a causa da doença era psicológica, não orgânica. Essa hipótese serviu de base para os seus outros conceitos, como o do inconsciente. Freud também é conhecido por suas teorias dos mecanismos de defesa, repressão psicológica e por criar a utilização clínica da psicanálise como tratamento da psicopatologia através do diálogo entre paciente e psicanalista. Freud acreditava que o desejo sexual era a energia motivacional primária da vida humana. Ele abandonou o uso da hipnose em pacientes com histeria, em favor da interpretação de sonhos e da livre associação
como fontes dos desejos do inconsciente. Voltando à resposta de Divaldo, ele completa: sempre que anelamos, que desejamos por determinada coisa e não a conseguimos, geramos uma frustração e o arquivamos automaticamente no inconsciente, podendo retornar oportunamente como fenômeno anímico, fenômeno de nossa alma, na mediunidade, em que fazemos a catarse, essa sensação de alívio, de libertação emocional, reprimidos, ou como um fenômeno onírico, ali fantasioso, através do sonho, quando libertamos essa fixação. De certo modo, a grande maioria dos sonhos é constituída pelas impressões que arquivamos e eliminamos no período do sono físico, sem maiores significados, afirma Divaldo. Vamos à pergunta seguinte: alguns sonhos podem ser experiências espirituais? Nos explica Divaldo. À luz do Espiritismo, uma grande variedade de sonhos tem outras psicogêneses, ou seja, abordada, compreendida em seus aspectos biológicos, afetivos, sociais e intelectuais, e podem, por exemplo, ser arquivos do inconsciente profundo, originados em outras reencarnações. Aquelas lembranças resumam através do perispírito, do corpo espiritual, e voltam ao nosso cérebro como sendo imagens atuais, embora sejam de existências passadas. Também podem ser resultados de fenômenos mediúnicos, graças ao desdobramento parcial do espírito, conforme assevera Allan Kardec, esclarecendo que nesses momentos dão-se encontros espirituais, não somente com desencarnados, mas com outros ainda reencarnados. Quando retornamos ao corpo somático, é fixado o sonho em nosso cérebro, mantendo as impressões de acordo com a nossa capacidade de lucidez. Também experimentamos o sonho denominado freudiano, ou seja, aquele que é defluente da libido, em que as nossas fixações sexuais tomam corpo em forma de pesadelos, de acontecimentos não realizados, de conúbios, ligações muitas vezes tormentosas, resultado das fixações inconscientes, retomando de maneira perturbadora. Não podemos esquecer que o ser humano, mesmo com toda correção moral, é um animal sexual, com o uso da razão. Vamos a outra pergunta. Algumas pessoas sonham com entes queridos que já morreram e se perturbam muito com isso. O que dizer a essas pessoas? A resposta de Divaldo é bem clara. Muitas vezes, após o choque traumático da morte de um ser querido, o inconsciente arquiva imagens muito perturbadoras. E naqueles estados posteriores à morte,
Essas imagens vêm através do sonho, atormentando-nos, dando-nos a impressão de que as pessoas estão sofrendo muito ou que nos estão perseguindo. Apresentam-se de forma deturpada, porque são imagens distorcidas no inconsciente, que se apresentam de maneira conflitiva. No entanto, a experiência tem demonstrado que, na maioria das vezes, são encontros verdadeiros com seres queridos, o que é muito confortador, porque enseja a oportunidade de ter-se a certeza de que a vida continua. Aí, Divaldo conta-nos uma experiência própria ao se desdobrar durante o sono e nos diz que há muitos anos desencarnou um amigo muito querido que frequentava a casa espírita. E a família, quase que de imediato, começou a desejar notícias, indagando-me como estaria o ser querido. Eu respondia invariavelmente: no momento eu não tenho ideia. Esperamos passar o período de transição. 8 ou 10 dias depois, o espírito Joana de Ângeles, que é o guia espiritual de Divaldo Franco, entidade a qual é atribuída a autoria da maior parte de suas obras psicografadas, ela lhe disse: nessa noite iremos levá-lo para que acompanhe o despertar de nosso amigo querido. No entanto, vou pedir-lhe para que mantenha muito silêncio. Eu confesso que fiquei um tanto desconcertado, pensando que eu fosse tão barulhento que, mesmo em estado de desdobramento parcial pelo sono, iria causar perturbação. Mais tarde eu entendi o que a benfeitora espiritual desejara dizer. Às 23 horas eu me deitei. Não poderia explicar como aconteceu o fenômeno, porém vi-me fora do corpo, parcialmente ao seu lado, e de imediato, sem que eu tenha uma noção lúcida de como fui transportado, vi-me numa região favorecida por uma luminosidade peculiar que não provinha de astro algum. À distância, eu vi uma construção pentagonal de uma matéria transparente que, do lado de fora, me permitia observar o que se passava lá dentro. Era uma clínica de repouso de recém-desencarnados. A benfeitora Joana de Ângeles conduziu-me. Adentramos e, depois de atravessar vários corredores, subitamente eu vi o meu amigo amparado pela sua genitora. Ela encontrava-se sentada no leito e ele no seu regaço. Então, senti uma emoção muito grande e, nesse momento, ela pareceu tremer. Vigilante, a benfeitora observou: silêncio emocional e mental. Tratava-se de não emitir ondas perturbadoras, o que é compreensível. Adentramos no que chamaríamos de clínica de reabilitação espiritual, exatamente no momento em que ele despertou, como alguém que acorda de um pós-cirúrgico. Um tanto aturdido, ele foi identificando o ambiente que se encontrava.
Subitamente viu o rosto da mãe e exclamou: Mamãe, você é aqui? Eu estou sonhando com você? Ela respondeu: Não, meu filho, você já retornou para casa. Então eu morri? Perguntou. Não, meu filho, você se transferiu do corpo para a vida espiritual, pois que ninguém morre, conforme você recordará, pois que você é espírita. Ele chorou comovidamente, fez perguntas a respeito da família, que ela esclareceu com infinito carinho. Então, ele passou os olhos em volta do quarto e viu-me com o espírito Joana de Ângeles. Ele, surpreso, perguntou: Divaldo, você também já morreu? Ainda não, respondi-lhe. Vim trazido pela benfeitora para levar notícias suas aos familiares. Conversamos um pouco e no dia seguinte, ao despertar, eu estava perfeitamente lúcido, recordando-me do acontecimento. Telefonei à família e dei-lhe as boas notícias. Essa é uma ocorrência que se dá a miúde com todas as pessoas em maior ou menor grau, de acordo com a sensibilidade e as leis do mérito que não conhecemos. Voltaremos daqui 15 dias para dar continuidade nesse mesmo tema. Muito obrigada e uma ótima semana. Muita paz.